terça-feira, hein? Que coisa maravilhosa. Terça-feira, dia 7, né? 7/7. Olha que coisa boa. Interessante. Interessante, né? 7/7. Podiam ser agora 7h77, mas não é. São 10 da manhã e mais uns minutos sem a menor importância. 10h04, para ser exato para vocês aí. Estamos entrando no ar e hoje a gente vai repetir mais ou menos o que a gente falou ontem, né? Ontem a gente estava aqui para falar sobre férias escolares, quando aquela molecada, aquelas pestinhas em forma de crianças, né? Deixam as escolas, ficam dentro dos seus lares, suas casas, atazanando pai, mãe, avô, tio, periquito, papagaio, cachorro, aquela coisa maravilhosa que é aguentar a criança, que eu acho pouco e bom demais. Nós já estamos no mês das férias, né? Aqui pro sul, Sul Maravilha, sul, sudeste. Lá no Nordeste as férias acontecem em junho, exatamente por conta das festividades de São João. As festividades de São João, Santo Antônio, São Pedro, né? Que é o Natal. Para lá é a espécie de Natal, essa coisa toda. Mas aqui não, aqui as crianças estão de férias agora, nesse mês de julho, a gente vai continuar falando sobre esse tema. Com novos especialistas, né? A gente vai falar hoje sobre o descanso merecido das crianças. Quem traz essas informações, quem é? Luiz Cláudio Alba, sempre ele. Vamos lá, Alba. Julho chegou e com ele o período tão esperado pelas crianças, as férias escolares. Mas esse tempo de pausa vai muito além do descanso e da diversão. Especialistas reforçam que as férias têm um papel fundamental no desenvolvimento infantil, especialmente no aspecto emocional, cognitivo e social. É nesse período que a criança pode reorganizar rotinas, reduzir o estresse acumulado ao longo do semestre e desenvolver habilidades fora do ambiente estruturado da escola. Por outro lado, o excesso de telas e a ausência de limites também podem trazer impactos negativos. Para falar sobre como equilibrar descanso, lazer e desenvolvimento saudável das crianças nas férias, nós recebemos 3 especialistas em educação, psicologia e comportamento. Pois é, como disse o Alba, nós estamos recebendo 3 figuras, 3 mulheres, né, que conhecem e muito do riscado. A psicóloga comportamental, Patrícia Binhardi, que já está aqui conosco. Bom dia, um prazer te receber aqui. Igualmente. Você costuma vir aqui às quintas-feiras, eu te conheço, moça. Então, Zé, essa semana é uma semana curta, feriadão aí, nós antecipamos. Que bom, né? Que bom. A psicopedagoga, consultora em educação inclusiva, Samanta Oliveira também está aqui conosco. Samanta, bom dia. Prazer te rever, bem. Prazer foi meu, uma honra estar aqui com você, com elas, né, minhas queridas. Eu também quero participar dessa honra. Vamos, com certeza, né? E a Bruna Gouveia, que também é psicopedagoga clínica e institucional. Muito bom dia, obrigada, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso receber vocês aqui, um grupo tão forte aqui. O Samanta, você que falou pouco aí, do ponto de vista neuropsicopedagógico, eu tenho que treinar bastante para não ser um trava-língua assim. Qual é a importância das férias no desenvolvimento criativo, no desenvolvimento educativo da criança? Em primeiro lugar, essas férias, né, que a gente fala, a gente tem que pensar que é uma está sendo algo para essa criança também continuar se desenvolvendo. Eu falo que nessa hora, o afeto, né? Quando a gente fala em educação, a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que falar em afeto. E aí que tá o desafio, que a gente não pode romantizar essas férias, porque a gente também tem pais trabalhando, né? A gente também tem pais que estão nos seus afazeres, que não tem o tempo todo que a gente pode falar, olha, é hora de brincar para desenvolver a atenção, é hora de brincar, mas espera aí. Esse pai tem que repensar, né, que aí que a gente entra com a nossa área, em fazer esse cronograma do trabalho junto com as férias escolares para esse desenvolvimento acontecer. Então, o que eu diria, né? Vamos pensar nesse cronograma, fazer junto com essa criança esse cronograma das férias. Trabalhar as áreas
tanto de desenvolvimento, por exemplo, eu brinco muito, a cozinha. A cozinha é um momento que de alguma hora, a uma hora a família vai ter que ir para a cozinha, que seja à noite, que seja na hora do almoço. A cozinha é a parte mais habitada de uma casa. É a mais habitada. Verdade. Então é por isso que eu sempre dou esse exemplo da cozinha. A criança pode participar da cozinha também, pode participar em desenvolver essas habilidades, né? A gente está desenvolvendo tanto de quantidade, tanto de saber o meu limite, saber do que eu não posso ir no fogão, não posso... Claro, a gente vai pensar nas idades. E também dar autonomia e desenvolvimento para essa criança, para entender que ela tem que participar da casa. Então, olha quanta coisa a gente está aprendendo em tudo isso, que a gente está falando em desenvolvimento, né? A gente também está falando que a criança está sem fazer nada nas férias. Não, está. Então, é sobre isso que eu digo muito, porque a gente tem que ter um cuidado de não romantizar as férias, porque não é possível, né, na grande maioria das famílias, estarem presentes o tempo todo com essa criança. Ô, Bruna, qual é o impacto disso tudo? O impacto das férias, né, na aprendizagem daquilo que a criança trouxe da escola durante esse primeiro semestre? Então, na verdade, complementando com a fala da Samantha, é realmente isso. Então, a gente também não pode romantizar esse período que tem que separar muito tempo para as crianças ficarem ali com os pais, com a presença, por conta da rotina que é cansativa, rotina exaustiva das famílias. Então, a gente tem que separar poucos minutos ali, já é o suficiente, para a gente ter os momentos de lazer, brincar. Então, é sentar no chão, é explorar com massinhas, pinturas, sabe? É realmente ter a presença ali do pai com a criança, que faz muita diferença, né, no impacto ali com o passar do tempo. E ter a criança ter essa conotação do que é a família, Isso, né? Exatamente. É a primeira habitação dela, a primeira multidão que ela vê é a família, né? Bem lembrado, Zé. Então, já que você está bem lembrado, do ponto de vista comportamental, Patrícia, por que esse descanso é essencial para a criança? Olha, Zé, sempre que nós falamos de desenvolvimento infantil, primeiro nós temos que nos recordar dos estudiosos da área. Nós temos dois grandes estudiosos, que é Piaget e Vygotsky. Piaget, inclusive, ele traz os estágios do desenvolvimento. O estágio sensório-motor, que é a fase de bebê, que ele está engatinhando, experimentando. Nessa fase a criança leva tudo à mão, ela observa. Depois nós temos um período, que é o período que a gente chama de pré-operatório, de 2 a 7 anos. Qual a grande mudança nessa fase? A criança, ela desenvolve a fala, um mundo simbólico. Então, quando eu falo, tudo se abrem portas. Depois nós temos uma fase importante que a gente chama de as operações concretas. São as fases dos jogos, de tabuleiro, de eu entender regras, do pique-esconde, que tem a minha vez, que tem a sua vez. E o período formal, que seria aí da pré-adolescência, onde a gente já tem aí o entendimento de justiça, de ética, de política. Então, sabendo dessas fases, a gente sabe como interagir e como orientar essas famílias a lidarem com a criança. Um outro estudioso muito importante, que é o Vygotsky, ele traz algo que é muito importante. Se Piaget traz que a criança aprende desenvolvendo, fazendo, criando, Vygotsky traz que a criança aprende de que forma? Interagindo. Ele acredita que quem está ao lado da criança tem o conhecimento e a partir do momento que a gente interage, a gente compartilha, a criança, o adolescente, ela aprende aquelas habilidades. Vou dar um exemplo muito comum. Eu não sei andar de bicicleta, um filho. Quem vai ensinar essa criança a andar de bicicleta é o adulto que está próximo a ela. Então eu aprendo olhando, observando, ouvindo aquelas orientações. Então, se nós pensarmos, a gente tem uma rotina muito exaustiva. Pai e mãe trabalham hoje. Só que as férias é um momento que a gente consegue fazer um recorte um pouquinho maior para estarmos com os nossos filhos, desenvolvermos memórias afetivas, para que o nosso filho possa aprender essas habilidades. E nós estamos falando de 2 estudiosos que têm publicações robustas. Então, não é uma tela de celular, por exemplo, que vai fazer com que esse filho desenvolva essas habilidades, mas é estar com o outro. Então, por mais que a gente tenha uma vida atribulada, e aqui eu me coloco nesse lugar porque eu também sou mãe, ainda é muito importante nós termos momentos para criar memórias afetivas com os nossos filhos, para ensinar aquilo que nós sabemos. Nós sempre temos algo a ensinar.
E aí é um investimento muito importante que a família faz com o seu filho. Patrícia, você na edição passada, 1 ou 2 ou 3 semanas, você disse uma coisa que eu guardei muito. Nós somos exemplos o tempo todo. O tempo todo. É isso mesmo. O tempo todo. A todo momento, o seu filho está ali observando. Então não adianta, nesse período de férias, por exemplo, tentar colocar a criança na mesma escola, fazendo um comportamento de férias. Isso é algo importante, Zé, porque nós temos muitos projetos de férias hoje. Isso é muito comum. Isso é importante. O nosso filho vai interagir com outras crianças, vai interagir com outras pessoas, mas essas pessoas não substituem a atenção de pai e mãe. É bem diferente. O núcleo família ainda continua primordial. Sendo o solo mais importante para eu desenvolver a minha psique, o meu desenvolvimento emocional. Porque pai e mãe é aquele que dá segurança afetiva, Zé. E se eu terceirizo o tempo todo, se o tempo todo eu terceirizo, que laços o meu filho vai desenvolver comigo? Esse é o preço que se paga quando se terceiriza o tempo todo. Que crenças, né? Uhum. Quais as crenças que essa criança vai levar? O quanto eu tenho importância, o quanto meu pai e minha mãe se importam verdadeiramente comigo. A questão é essa, de se importar, de pertencer a alguém. Esse é meu pai e essa é a minha mãe. E a gente também tem que saber sobre... a gente também tem a questão de crianças com algum transtorno, crianças, né, neurotípicas, Justamente. que também a gente precisa muito mais estar presente, porque elas precisam desse exemplo dos pais. Crianças, por exemplo, com TDAH, ou isso. dislexia, esse período é muito rico para elas? Olha, muito. Eu digo que, principalmente quando a gente fala de um TDAH, que a gente já vai, né, no nicho comportamental, a gente também precisa se adequar a esse ambiente. Porque, por exemplo, quando uma família chega até a mim, ela já chega com um diagnóstico, ou a busca de um diagnóstico, que a gente chega num TDAH, a gente já sabe que o ambiente, hoje tem pesquisas robustas, Sim. que falam que não adianta eu medicar meu filho, levar na melhor terapia 2, 3 vezes por semana, e o meu ambiente não está adequado para essa criança. O tanto que nós, né, a gente trabalha aqui, até a gente tem pacientes em conjunto, em comum, e a gente, cada um olha esse pedaço, a gente precisa ver o ambiente que essa criança está inserida, tanto na escola, tanto na família. E é muito engraçado que na família que a gente tem um transtorno de TDAH, de dislexia ou qualquer outro, a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento hereditário, né, e genético. Sim. Então, isso é muito pode claro ser, para a ciência, né? É muito claro. Então, a gente também tem que pensar que, às vezes, a gente tem um pai TDAH. A gente também tem uma mãe TDAH. Então, a gente também tem que se autoconhecer, saber equilibrar esse ambiente para essa criança ainda continuar se desenvolvendo. Por exemplo, a criança com dislexia, a gente tem um transtorno de aprendizagem, um transtorno que afetou a área da linguagem, leitura, escrita. O que acontece com ela? Eu vou tirar a leitura dela. Não, eu vou utilizar outros tipos de leitura. Por exemplo, uma leitura qual personagem ela mais gosta? Vamos buscar esse personagem, gibi, ou qualquer outro instrumento para leitura. Eu vou fazer mercado com a minha mãe. Sabe? Eu levo a lista e a criança lê a lista, né? Lê rótulos. Olha quanta coisa eu estou desenvolvendo também para essa criança. Não precisam ser oportunidades tão sofisticadas, né? Eu tive um caso há muitos anos atrás que a família era uma família assim, até que não tinha tanto conhecimento, mas o que o pai fez com o filho que tinha TDAH? Ele pegou caixas de papelão e, sabendo que o filho gostava de alguns personagens, ele criou fantoches de papelão. E da caixa, ele fez um teatro, né? Para que ele pudesse brincar com a criança. E ele trabalhava, era uma pessoa simples, trabalhava na lavoura. E como ele não tinha condições de comprar brinquedos tão sofisticados, e ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele observou o que o filho queria e o que fazia sentido para aquele filho, e criou. Eu achei tão rico isso, Zé. São coisas simples ali, né? Isso. Então a gente às vezes quer pensar em brinquedos caros, coisas muito que valem realmente, mas a criança gosta do material
ali concreto, da parte de materiais de papelão, coisas simples ali, que realmente impacta mais do que algo muito além. É legal quando a algo manual. a criatividade de pai e mãe, né, consegue despertar esse interesse. Sim. Aí a gente consegue explorar a criatividade, a parte da imaginação. Opa! Então tem a troca ali com a mãe, com o pai, um diálogo. Então a gente consegue exercer muitas habilidades Ô, Bruno, ao mesmo tempo. E o tédio, o ócio, né? Isso pode ser positivo para a criança, no aprendizado ou não? A gente tem que proporcionar o máximo de coisas ali para a criança, né, de atividades, de coisas diferentes. Acredito que agora nesse período tenha bastante profissionais falando sobre atividades complementares para se realizar nesse período, que é bem importante também. Você falou que precisa encontrar, despertar a criatividade, essa coisa toda. Agora, como é que a gente pode identificar se a criança está descansando ou se ela está tendo um momento de desligado demais, não está nem aí? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio de tudo, né? Acho que a criança não pode nem ficar Mas muito... Mas como ver esse equilíbrio? Isso. Como encontrar, que nem a Patrícia falou, esse equilíbrio? Eu, por exemplo, eu olho para uma caixa, eu vejo uma caixa. O pai viu uma oportunidade de dialogar com o filho. Uma oportunidade rica ali, né? Em Muito relação rica, né? à questão do Imagina, aprendizado. criar personagens ali. Sim. Acho fantástico isso. É explorar a criatividade mesmo da família, pesquisar na internet, que tem muitas possibilidades, muitas ideias legais. Sabe, Zé, quando os pais estão conectados afetivamente com os filhos, os pais se tornam observadores. Eles podem sair de manhã para o trabalho, mas ele fica pensando, nossa, o que eu posso fazer? Se eu não posso comprar um brinquedo para o meu filho, mas eu posso criar um fantoche, uma caixa de teatro. E esse pai era um pai que chegava no final do dia, tirava as roupas da lavoura e sentava no chão para brincar com o filho. Então isso é mais rico do que muito. O que eu falo, Zé? A gente só se recorda a longo prazo do que foi muito ruim ou do que foi muito bom. Esse filho provavelmente vai passar 10, 15 anos e ele vai lembrar do pai muito simples, sentado no chão, brincando de faz de conta com ele. A gente tem uma escritora chamada Marta Helvas. Ela fala muito sobre afetividade, emoção e aprendizagem. Então, quando a gente fala em aprender, tem que ter emoção. E aí, o que a gente capta com tudo isso? O que a gente grava no nosso cérebro? A gente grava no nosso cérebro exatamente isso que a Patrícia falou. Coisas muito boas da nossa vida e coisas muito ruins, porque existiu emoção naquele momento. Então, quando você falou também, Zé, do ócio, que é tão importante para essa criança também, saber esse equilíbrio do que eu fazer com nada. Porque é muito importante essa criança saber se adaptar, não fazer nada. Aí que vem a criação. Aí que a gente consegue fazer com perguntas, com o responsável que está junto, perguntas do que você gosta, do que você está fazendo, do que você está sentindo. Muitas vezes nesse ócio, eu vejo que a gente consegue tirar muita coisa dessa criança. E aí, conhecendo essa criança, porque a gente esquece muito, a gente fala muito em fazer com a criança, levar para a criança, comprar para a criança. Só que a gente nunca perguntou o que a criança quer. Justamente. A gente nunca deu voz para essa criança. Ou muitas vezes hoje, principalmente para esses adolescentes, que estão em redes sociais, que se conversam complicadamente, né? Porque não se fala mais a língua portuguesa, né? Não Verdade. se tem mais. Bem lembrado. É muito bom. Difícil para nós entendermos essa linguagem. Eu tenho um de 18 e tenho uma de 13, então o vocabulário linguístico tá meio difícil, porque né? nós estamos falando de criança, mas o adolescente também está em férias. Mas aí que tá. Aí a gente tem que se preocupar com esse adolescente, porque esse adolescente está num mundo público, está num mundo que a gente perdeu a noção da onde eles estão indo. Sim. A Patrícia lembrou que dos 2 aos 7 a criança descobre o poder da fala. Isso. Né? A criança só se comunica através de palavras, através da fala? Não, existem várias formas de se comunicar. Eu ia até complementar o que a Samantha disse. O silêncio é importantíssimo. No silêncio existe mais palavras do que na fala. Exatamente. Então, quando seu filho está silenciado, independente da idade, é importante observar esse silêncio, em que momento. E não é só através da fala, respondendo, Zé, que nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos principalmente através do olhar, através do comportamento. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho um filho não verbal, né, que tem 19 anos, e interessante que eu sei exatamente o que ele quer me dizer pelo olhar.
Então, se eu digo alguma coisa, dependendo da forma que ele me olha, eu falo, já sei o que ele quis me dizer. Então, é prestar atenção nesses gestos e nesse comportamento corporal do filho também. Não somente com a fala em si, né? Não somente com a fala. E você sabe, complementando tudo isso, na minha prática, hoje, o meu foco é fazer avaliação neuropsicopedagógica, né? E na minha avaliação, na minha anamnese com as famílias, claro, a gente tem um questionário, a gente tem um roteiro a ser seguido, mas com a criança, né, até uma certa idade, primeiro fato que eu faço com ela, desenhe sua casa. O desenho diz tudo de uma criança. Representa muita coisa. Representa muita coisa para a gente começar dali tirar coisas. É claro que a gente tem grandes escritores, grandes livros, pesquisadores que falam que o desenho, a gente tira muita coisa da criança. E isso é uma comunicação. Sim. Ela está se comunicando. Outra preocupação é criança muito quieta. Criança muito quieta e criança também que quer chamar muita atenção. São os extremos, né? Os dois extremos. São os extremos. Essa falta, o 880, esse equilíbrio também está nos Chama dizendo atenção. alguma coisa. Peraí, essa criança está chamando muita atenção, está fazendo muita birra. Nossa, ele é muito arteiro, eu não consigo ir no mercado com ele. Mas peraí, essa mãe parou, olhou, ou esse pai teve 15 minutos, porque a gente não está falando, gente, a gente sabe... De um dia todo, né, de um dia todo. Eu falei, eu não vou romantizar, eu trabalho, eu tenho 2 filhos, eu tenho os afazeres também, todo mundo aqui tem. A gente não vai romantizar que a gente fique em casa com os nossos filhos. Perfeito, né, né? gente? Não é perfeito, a casinha não é rosa. Só que eu digo que a qualidade de eu estar presente com meu filho, independente da idade, e perguntar para ele, entender o porquê daquilo, tanto comportamento, que a linguagem é comportamento, é escrita, é sentimento, é choro. Choro é uma linguagem. Com certeza. Né? O corpo fala. O corpo está desenvolvendo. Porque quando, por exemplo, a gente aprende com o corpo. Eu trabalho muito, antigamente eu trabalhava muito com mais alfabetização. Crianças com transtorno de aprendizagem têm problema com vírgula e ponto. Eles não sabem colocar um ponto na hora certa, uma vírgula. Eu trabalhei com um menino, isso lendo um artigo do Dr. Fernando Capovilla, né? Ele fala muito que o corpo, a gente aprende com o corpo. Eu ensinei ele a bater o pé quando ele fala. Então, quando ele bate o pé mais forte, é a hora do ponto e da vírgula. Perfeito. Entende? Ele vai associar isso de uma forma mais leve. Vai associar isso de uma forma mais leve. Então, você tá vendo? A gente fala com o corpo. Eu tenho visto criança, quando fica muito excitada com a presença de outras crianças, tem uma dificuldade de controlar a própria palavra. Acaba gaguejando demais. Sim. Ou comendo parte das palavras. Isso é normal? É normal, né? Nós vivemos num momento onde o neurocórtex está sendo altamente estimulado, Zé. E aí, o que acontece? Às vezes, a criança, ela consome mais coisas prontas, conteúdos prontos, do que ela exercita a comunicação. E aí, a hora que ela tem a oportunidade de se colocar, faltou habilidade para isso. Ou ela se atropela, ou ela tem um bloqueio. Então, e esse é um comportamento, infelizmente, muito recorrente, ou pode haver aí um quadro de ansiedade também. A criança, e vale para as 3 aqui, a criança, por exemplo, ela não pode ser vítima de um cuidado excessivo, o máximo de informação que vai passar, porque ela está nas férias, é um repouso mental. Com certeza. Ela está repondo energia. É um período de descanso também para a criança. Descanso acadêmico. E, e a gente acha que não, né? A gente está vendo criança é feito para brincar e tem que não é toda hora que ela tá com essa disposição. Tudo tem que haver um equilíbrio, né? Ela tem um momento das atividades que ela vai brincar, seja andar de bicicleta ou um jogo de tabuleiro. Do videogame. E tem os momentos que ela vai descansar também, que ela precisa deitar lá no sofá e ver alguma coisa. Então, tudo há de haver um equilíbrio para essa criança. Você sabe, eu vejo a preocupação das famílias hoje que as crianças não conseguem assistir uma série. É isso. Né? É diferente de assistir uma tela de celular. É colocar algo na TV e a criança ver uma série inteira. Uma série, não consegue. Mas por quê? A gente tá tão hiperestimulando esse corte. Isso né? mesmo. É muito estimular. Nós mesmos, gente. A gente excesso pega de um celular, né, a gente fica com o dedinho lá e aquilo vai consumindo a gente. É o que nós falamos no outro programa outro dia. E muitas pessoas aceleram o que está ouvindo. Isso. Ouve numa velocidade muito maior. Isso, em grande frequência, Zé, traz uma hiperestimulação para o neurocórtex. Eu não ouve, né? Eu aprendi que tem 3 pontinhos ali.
Você clica ali, tá lá. Selecionar conversa. Aí tem mais abaixo. Selecionar todas. Pum. Deletar. Excluir. Acabou. Faço isso toda manhã. Não sei quem que me ligou à noite, quem deixou de ligar, quem se comunicou ou não. Sabe, Zé, eu acho assim, precisa haver esse equilíbrio mesmo. Esse equilíbrio, entre o virtual, virtual e o presencial, Precisa né? de equilíbrio, viu, Zé? Ah, mas eu não tenho esse equilíbrio. Eu sou desequilibrado. E eu sou um desequilibrado assumido. E me dou bem comigo Ótimo. nesse aspecto. O importante é assim, nós estarmos, é o que você falou, bem com as nossas escolhas. Isso é muito importante. O que eu oriento muito pai e mãe, eu falo, hora que chegar em casa, eu sei que é difícil, mas tenta se desconectar um pouco do smartphone. É muito importante. Ah, eu vou jantar em família e eu vou ficar olhando no celular? Quanto tempo dura um jantar? 15 minutos? 20? Não vai lhe fazer falta deixar um smartphone num outro cômodo da sala. Com a criança, né? Conversar. E nós temos que nos policiar para isso, né, Bruna? Isso. Porque realmente acho que as crianças estão muito ali atreladas ao tempo todo nas telas. Então, seja na hora das refeições, até mesmo antes de dormir. Então, tem criança que necessita de pegar o celular para assistir algum desenho. E isso vai viciando ela cada vez mais nesses estímulos excessivos. Então, assim, é o que eu mais vejo no consultório que os pais me relatam, é o excesso de telas. Então, a gente tem que ter uma questão de uma rotina também, fazer combinados com a criança, para não viciar tanto ela, né, e não trazer prejuízos. E sabe o que me dói, Zé? Por exemplo, nós não falamos do período sensório-motor, que vai até 2 anos, onde a criança precisa engatinhar, explorar, brincar, aprender a bater palminha, enfim. Aí o que me dói? Às vezes você tá andando pelo shopping, vê um bebê no carrinho, com uma telinha de celular aqui na frente. Isso me dói muito, porque a criança precisaria ver o ambiente, olhar para a mamãe, para o papai, porque você triangula, a gente fala. A criança olha para o ambiente e olha para a mãe ou para o pai, para o cuidador. Isso. E a criança está filtrada numa tela de celular, perdendo as oportunidades de interação. Então nós estamos indo contra totalmente estudiosos como esses que eu citei, que falam do desenvolvimento infantil. A observação, a criança também aprende com observação, principalmente isso, é o modelo que ela vê de é referência. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica a exposição de telas é a partir dos 2 anos, então de 0 a 2 sem exposição. Então, acho que é o que mais está pegando os pais. A partir dos 2 anos, mas bem limitado. É uma hora mínimo, com supervisão. Então, a gente pode direcionar 30 minutos no dia, no manhã, 30 minutos à noite, e aí o horário de dormir, evitar essa exposição. Então, 2 horas antes, para a criança já ter essa higiene do sono, para facilitar a questão do processo ali do descanso. O maior erro dos pais seria esse? A concessão de horário livre. Por exemplo, uma criança, 2 anos, está num carrinho, num lugar de passeio, num shopping, por exemplo, grudada no celular, grudada na isso tela, me dói porque eu penso que nós que somos terapeutas da infância e da juventude, eu olho para aquilo, não tem jeito de não analisar aquela situação. Entendeu? Então eu não diria que é um erro, mas eu acredito que as pessoas estão vivendo num piloto automático, numa rotina tão acelerada, e a gente sonha tanto em ser pai ou mãe, que a gente esquece que aquele ser tá ali com a gente aprendendo o tempo todo. Eu vejo muito que os pais estão muito preocupados mais com o futuro do que o presente. Presente, justamente. Então, o viver o hoje, é buscar, é ter, é consumir, é comprar. Então, eu tenho que trabalhar para o meu filho ter, Claro, né? A gente vai fazer isso para os nossos filhos. Mas o que eu estou criando hoje, que estrutura eu estou criando hoje para meu filho usufruir do que eu vou proporcionar para ele? Que capacidade de desenvolvimento mental eu estou querendo para o meu filho. E aí a gente tem que começar a se perguntar. Eu vejo as famílias, elas querem, a gente comentou antes de entrar aqui sobre um caso comum, que a família tem capacidade, chegou aonde chegou, com toda a parte de avaliação, de intervenção, mas a própria mãe ou o pai não consegue admitir isso do filho e não consegue desenvolver bem.
o filho, a filha. Então, o pai e a mãe têm que começar a se olhar também, ver suas dores, do que você já passou também. Porque hoje, o que a gente está criando muito dos filhos são dores que a gente trouxe da nossa criação. Então, nós, como responsáveis, a gente está olhando muito só o que a criança está fazendo, mas o que eu também estou dando de qualidade para o meu filho. E é interessante isso, Samantha, que você está falando, porque nós vivemos uma demanda, uma rotina muito grande. E aqui eu vou fazer até um recorte. Eu tenho gêmeos, hoje meus filhos estão com 19 anos. E todas as férias dos meus filhos, eu sempre fiz um planejamento. Eu também. Porque não adianta, como psicóloga e analista do comportamento, eu orientar e vestir uma sandália diferente, fazer totalmente diferente com a minha família. O exemplo começa lá, né? Tanto que eu falo que a melhor parte de mim é a Patrícia mãe, né? Então eu planejo as férias dos meus filhos para que, mesmo que eu não possa estar todos os dias das férias, 2 dias na semana eu esteja ou no período da tarde ou no período da manhã com algum deles, né? E aí tem programações que eu faço exatamente com a minha filha, programações que eu faço exatamente com o meu filho, porque eles têm aí desenvolvimentos diferentes, mas eu faço esse planejamento. E esses dias eu conversava com a minha filha, ela falava: mamãe, eu lembro de nós nas férias, você nos ajudando a fazer cupcake. Eu sou péssima na cozinha, mas tinha aquelas forminhas de cupcake. E na época nós tínhamos aquela câmera de fotografia que filmava. E nós filmamos alguns recortes. E ela falou: eu lembro exatamente dos momentos que nós fazíamos cupcakes. Então, assim, é criar oportunidades e não importa a idade. É isso que eu quero dizer. Até hoje, eu faço esse planejamento com os meus filhos. E eu oriento as famílias das quais eu atendo, as crianças e os adolescentes, a fazerem esse planejamento de Uma férias. coisa que é bem legal, que geralmente eu oriento os pais no consultório, é fazer uma lista do que a criança quer. Claro que é algo que eles consigam realizar. Então, seja um passeio, uma pintura, um momento ali de cozinhar. Então, aí a criança vai fazendo um check conforme ela conseguir realizar essa atividade. Então, fica bem legal que a criança vai realizar todo o processo, né? Desde o início até ali no que ela gostaria de fazer com o pai e a mãe. Então, oportunizar momentos, separar momentos ali do dia para essa realização. Mas E aí aí, precisa combinar com perdão, como eu diz ia o falar. Garrincha, precisa combinar com os russos, né? Porque criança e tutor, geralmente, ele tem visões absolutamente. E o legal dessa Total. lista, Zé, é assim, às vezes você vai falar pro filho, e educar também é dizer não, né? Não é dizer sim o tempo todo. Falar: filho, ó, a lista tá extensa. A mamãe não consegue fazer tudo isso que você consegue trouxe. trabalhar mais Mas coisas. vamos combinar? Olha, vamos pensar nessa semana umas 2 atividades que você gosta, porque não é a quantidade, é a qualidade. E o pai e a mãe também têm que sentir prazer e motivação em fazer aquela atividade. É o que eu falei, é preciso muito ajuste, mas vale a pena. Vale a pena fazer esse ajuste. E colocar a criança na realidade da casa. Isso. Não é porque a criança, eu não vou falar: olha, filho, essa semana eu tô sem grana, a gente não vai sair. Para ela entender o valor. Porque a mamãe tem que trabalhar a semana inteira, ela vai arrumar uma grana e ela vai sair. Olha, a gente vai poder fazer. Isso é uma administração, Sim, a gente já tá é um fazendo... gerenciamento a aí gente da já rotina familiar. criando. Então, criar muito na criança no faz de conta é muito. Eu fico com muita. Com dedos em. Ah, filhinha, eu vou fazer isso. Não, a gente faz o que pode e o que não pode. Eu tenho 2. Eu sei o que eu faço para os meus filhos, até o que eu não posso. Só que a gente tem que colocar eles nessa realidade. Ó, essa semana, a mamãe queria muito fazer isso, o que você quer. Só que a mamãe não pode. Vamos na próxima semana fazer algo diferente? Vamos pensar juntas. Ó, eu vou trabalhar, quando eu chegar, eu quero uma proposta sobre isso. Ela vai ficar o dia inteiro pensando nisso. Ela vai criar alguma coisa. E a gente já está desenvolvendo algo que é planejamento. E outra coisa também importante, complementando com a fala dela, a questão da frustração. Então, acho que é uma das coisas que a criança não sabe lidar com a frustração, de aceitar o não, que nem todo dia ela ganha, tem momentos que ela perde. Então, isso é uma preparação para ela no futuro. Eu coloquei muito lá nas minhas redes ontem, né? Sobre a frustração das crianças, né? Que esperavam o Brasil ganhar. Verdade. Acho que eles foram os que mais sentiram. Eles foram os que mais sentiram, né? Essa frustração é porque nós não estamos criando seres humanos para perder. É só para nota 10. Não para mostrar que, por mais que eu tente, eu também perco.
Por mais que eu tento fazer um projeto, um negócio, pode não dar certo. Eu posso construir um trabalho, pode não dar certo. Porque a gente criou lá, com a área, né, nesse cérebro que está em desenvolvimento quando a criança, saber que por mais que ela dê o melhor, ela não conseguiu. Não sei se é o caso da seleção, mas a criança, por mais que ela dê o melhor naquela prova, mas deu branco, ela não conseguiu tirar 10. Está tudo bem. Exatamente. Ela deu o melhor. Não significa que a derrota seja algo ruim. A gente também tem que tirar algo bom. Por quê? A gente vai chegar a adultos frustrados, que não fazem nada com nada, que não querem, que tem um degrauzinho. Ah, já não vou mais para aquele trabalho porque o meu chefe não olhou bem. A gente está criando adolescentes assim. Adulta, realmente. Não, mas se a gente não construir de pequeno, o frustrar, a gente vai chegar ao quê? Hoje, ninguém pode se fala mais. A gente vai contratar um adolescente para a empresa, adolescente, né? Um 18, 19 anos, se a gente fala algo que não acolheu ele ou frustrou ele já cai fora do trabalho. Então, é essa minha preocupação. Então, quando a criança tem essa frustração, é muito importante nós, adultos que estamos em volta dessa criança, tentar fazer com que ela entenda que faz parte da nossa vida o perder. Ganhar ou perder faz parte, não tem nem dúvida. Rápido intervalo, nós voltamos na sequência, tá ok? Agora em pauta de volta, e hoje a gente falando de férias escolares, os pestinhas estão de volta, olha que coisa, hein? Ô Bruno, o que acontece com a criança quando ela não tem tempo para descansar e brincar livremente? A criança tem que ter o estímulo ali adequado conforme a faixa etária, então a gente não pode deixar também de estimular da maneira adequada. Aham. E qual é o papel do brincar, né, nesse processo de O aprendizagem? brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância. Então, a gente desenvolve habilidades cognitivas, sociais, a parte de desenvolvimento motor. Então, é o brincar ali que realmente vai auxiliar a criança no desenvolvimento daqui para frente. Uhum. Esse tipo de brincadeira, Patrícia, ele pode ajudar a reduzir o estresse mental da criança Com certeza, o tempo todo. durante essas férias? Quando nós brincamos, Aham. nós liberamos endorfinas, nós liberamos dopamina, a criança está feliz, né? Hoje nós vivemos muito naquela preocupação da criança estar limpinha dentro de casa. Deixa a criança se sujar, mexer com massinhas, brincar com terra. É o resgate mesmo da infância, daquela infância que faz sentido, que faz a criança sentir que ela está bem, que ela está feliz. Não precisa ter medo. É isso que realmente favorece o desenvolvimento dessa criança. Como é que o comportamento da criança muda, né, quando ela tem esse direito às férias, acaba essa obrigação de ir para a escola toda manhã? Muda, eles têm entendimento do momento que tem a rotina escolar. Por mais gostoso que seja ir para a escola, eles ainda têm a obrigação acadêmica Agora, de pai e cumprir mãe- as atividades. pai e mãe- Agora, férias é férias mesmo, é Exato. descanso. Pai e mãe também não pode supervalorizar as férias em detrimento ao período escolar, né? Com certeza, né? As De crianças repente, a criança ficam... não quer mais, tá tão É, bom não aqui. Se pode, nós não. pensarmos que o Aham. semestre ele tem 6 meses e que a criança fica quase 5 meses ali com demandas, com Mas atividades, esse com papel da rotina avaliações. escolar também é bom. Isso é para importante, faz o efeito parte. cognitivo da Isso. criança. Sim, isso é importante e necessário. Aham. Agora, esse momento de férias é um momento de relaxar mesmo, de brincar muito, de conviver muito, de interagir para retomar as forças para o próximo semestre que vai chegar. Flexibilizar essa rotina, né? Não deixar a criança sem rotina para não impactar tanto no retorno dessa volta às aulas. Então, a gente deixa momentos ali mais leves e tranquilos e conforme for chegando o período de retorno, colocar as atividades novamente, ou o período do sono, tudo certinho. Eu gosto do planejamento das férias. Eu acho que fica bom para todo mundo, tanto para as famílias. É muito E adequado. tanto, né, você planejar, flexibilizar, dormir até mais tarde, flexibilizar, né, fazer algo que não faria,
né? Essa flexibilização é muito importante. Mas as crianças, né? A gente sabe que tem as crianças neurotípicas que necessitam de rotina. Sim. Então, essa rotina tem que ser mais flexível. Agora, não existe uma agenda ideal, né? Não, cada caso é um caso. Cada família tem as suas crenças, aquilo que eles acreditam, os valores familiares, vamos dizer assim. Então tem que ser muito adequado. Os costumes, né? Porque a criança está dentro. Aí é muito importante também a gente pontuar aqui os 15 dias antes de volta às aulas. Isso, a gente já perfeito. começar a se programar para essas voltas às aulas, para não ser sofrido. Então, assim, a última semana de férias, a gente já, essa flexibilização... Ela vai diminuindo. Vai diminuir. Isso. Não Diante deixar do tão liberal pra sono, criança. alimentação no mesmo horário, Gente, alimentação, sono é muito importante para o aprendizado. Então, essa criança já está começando a pensar, daqui 7 dias eu vou voltar à aula. Então, para não ter esse impacto muito acentuado para essa criança, é muito importante a gente já começar a adequar a rotina mais próxima daquela semana da volta às aulas. Até que ponto que uma família pode levar em consideração e tem que contrariar, eu não gosto, eu não quero. Você estava falando de alimentação, por exemplo. Sim, eu não gosto, eu não quero. Primeiro perguntar o porquê, né? A gente tem que perguntar o porquê para a gente também entender como ela está pensando. Volto a dizer, a gente não pergunta para os nossos filhos, não conversa com os nossos filhos para saber algo que lá já está a resposta para a gente. Mas, por exemplo, crianças que não gostam de comer, gosta do doce, né? O TDAH, né, que a gente fala, é puro doce. A gente sabe que nas férias a gente flexibiliza mais o doce. Ou durante a semana a gente não flexibiliza. Quando é na rotina, né? É mais pro final de semana. Mas nas férias, gente, é impossível a gente não flexibilizar esse açúcar. Aí a criança não quer comer tal vegetal, não quer. O que a gente tem que explorar isso? Entender o porquê. Fazer com que essa criança veja a alimentação importante para a vida dela. A gente explicar tudo isso, né, Paty? E sabe, eu tava pensando aqui. Nós temos nesse período de férias um encontro intergeracional. Geralmente tem famílias que não conseguem ter umas férias flexibilizadas, a mãe continua trabalhando, o pai continua trabalhando, e aí a gente tem que contar, muitas vezes, com a rede de apoio, com os avós, com os cuidadores. E aí aqui me veio uma reflexão enquanto você falava, né, sobre a plenitude, né? Quando nós somos crianças, nós ouvimos histórias. Então, a criança, quando ela tem esse encontro de gerações, ela tem a oportunidade de ouvir histórias, e a gente aprende com aquilo que a gente ouve. Depois tem um momento na vida que a gente faz história. Quando a gente se torna um estudante, um adolescente, quando nós vamos trabalhar e nos situar no mercado de trabalho, então a gente faz história, a gente faz trajetória. Depois tem um momento na vida que a gente conta histórias, é o momento dos avós, que eles podem contar aquelas experiências de vida, aqueles causos que os avós contam para os netos e que os netos vão aprender muito com isso. E a depender de tudo que você construiu na vida, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, um dia alguém vai contar a sua história. Quando você tem uma mãe de criança que é implicante com o pai, por exemplo. Minha filha é implicante comigo. Tá? Meu neto descobriu o chocolate agora. Nunca foi comer doce, coisa e tal. Aí ele gosta daquele chocolate que tem uma surpresa dentro lá, não sei lá como é que chama. Kinder Ovo, o né? Kinder Ovo. Ah, eles têm uma fascinação. É mais pelo brinquedo. Não, mas ele tá gostando do chocolate. Ele chama de... Eu comecei a chamar de 5 ovos, ele chama de 5 ovos. 5 ovos também. 5 ovos. Aí minha filha falou, vamos colocar limite. Que pra mim já é né? Vamos colocar limite. É 2 por semana, porque ele come aqui na casa do pai também. Então é 2 por semana. Falei, tá bom. Fui lá e comprei 10 e dei pra ele. É só 2 por semana. Mas não era, não falei que era 2. Então, mas eu falei pra ele, o problema é dele agora. Ele tem que aprender a administrar. Comer os 10. É assim, é muito comum, Zé. E depende do papel que a gente ocupa. Enquanto pais, nós temos essa responsabilidade de educar, de criar regras, de estar diligente. Mas quando nós somos avós, é o que a Samantha falou. Né? A gente tem o pai de açúcar, e a mãe de açúcar, que é os avós. Outro momento não fala da vida. mal de avó, não, que vocês vão ser avós, vocês vão ver como que é bom. É eu vou ser terrível. Que quer contar a história, que quer curtir.
é uma outra referência de tempo, Sim. né? Nós estamos num outro tempo da vida e a forma de nós olharmos para a criança muda também. É diferente. Então você está certo na sua forma de olhar e ela também está certa na forma de olhar. E é esse equilíbrio que vai trazer um ajuste para o seu neto. Outro dia ele tava fazendo manha na cozinha, eu falei, vamos lá assistir o jogo com o vovô. Aí ele comigo, ele vai. Então foi, sentou lá, ficou lá assistindo um jogo, coisa e tal. Eu falei, qual que é esse aí? Eu falei, esse é um tal time, esse é tal time. Eram 2 seleções lá que eu não lembro. Ele falou, mas vamos torcer pro Brasil, né, vovô? O vovô Zezé. Eu falei, não, eu não vou torcer pro Brasil. Eu me recuso a torcer pro Brasil. Por uma questão política, ideológica, por uma questão de idiotice, não vou. E você tem que aprender a torcer para quem você se acha, quem você vê ali na TV que mais te agrada. Não ia falar em identificação para ele, que ele não vai entender nada. Eu falei, Aí ele vê um time que ele falou, comida de cachorro aí. Que é um time que parece a Purina. Ah, entendi. Aquilo fez sentido para ele. Fez sentido para ele. Olha só que Você interessante. gostou desse uniforme, então torça para esse time. E achei legal fazer isso. Sim. Dá né? oportunidade de Por que escolha. só por... Pô, ele não nasceu aqui, ele nasceu na Inglaterra. É. Só porque nasceu lá tem que torcer para a Inglaterra. É brasileiro, porque os pais são brasileiros, tem que torcer para o Brasil. Não, torça, fica à vontade. É o pensamento descobre. É o poder de autocrítico. escolha, né? Que a criança Lógico, pode ter. lógico. Sim. E tem Até que onde que tem que respeitar esse poder de escolha das crianças? Das 3 aqui. Pode ir, Bru. Pode falar. Na verdade, a criança tem o poder de escolher o que ela quer dentro do possível, né? Também a gente não consegue deixar ela ser permissiva em tudo. Então, é colocar 3 coisas que ela... Por exemplo, a roupa. A criança, às vezes, quer escolher o que ela quer de roupa 100%. Não, então a família pode montar a combinação e uma das 3 combinações que a família colocar, ela escolher. Então, de certa forma, está controlando um pouco, mas ela escolhe. Não é abertamente acessível para ela, né? Eu vejo na adolescência, eu tenho uma menina de 13 anos. Aí tem roupas e roupas. Ela já escolhe as roupas. Só que tem roupa para aquele lugar. Como nós. A gente tem roupa da gente ir no clube, tem roupa para vir trabalhar. Então, essa questão de ter essa escolha dessa roupa para esse local, não. Porque eu tenho que ensinar... Claro, não mudar o estilo dela. Não, você não gosta de preto, então você tem que usar preto. Não é sobre isso. Porque a gente também tem que dar voz para a criança, saber que lá no futuro ela tem que ter a posição dela. É o que eu falei aqui, eu tenho uma filha que, nossa, ela dobra o mundo, ela chega questionadora. E você mesmo, né? Vocês mesmos falam, nossa, que bom. Que bom! Vai ser uma mulher ótimo. que vai questionar, vai ser uma posiciona. mulher... Então, assim... Os pais também têm que ter esse equilíbrio, de também não passar por cima da vontade daquela criança, porque eu estou ensinando aquela criança que sempre alguém tem que passar por cima dela, que sempre alguém tem que mandar na cabeça dela. Como você falou para o seu neto, olha, a minha posição é essa, qual é a sua posição? Se a posição dele não for adequada, você vai orientá-lo. De repente da escolha dele, mas a partir daí, se não vai fazer mal para ele, por que que eu vou puni-lo? Por que que eu vou barrar ele? Claro, né? Eu vi a sua posição de falar com a criança pequena, Isso, mas uma criança na menor. adolescência já é bem já é diferente outro a caminho, questão. um outro percurso, né? É um outro É percurso. um outro momento da vida. É como nós falamos, na adolescência, Zé, eles já têm senso de ética, de justiça e de política. Por isso que nesse momento, nas escolas, muitas vezes, se propõe o debate, né? Que é um momento deles se colocarem. É importante essa colocação. Muito. Porque também se a gente toda hora tolher o pensamento, tolher o posicionamento, vai ficando uma pessoa meio desprotegida, vulnerável nos dias de hoje. Então, assim, é valorizar aquilo, a posição dela, e em um momento ou outro, quando aquilo passar do adequado social, do adequado cultural, é fazendo os ajustes necessários. Tô olhando o horário ali, ó. Samanta, Bruna, obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Patrícia. Foi um mais uma prazer. vez. Eu que agradeço, Eu que Zé. agradeço. Agradeço Passou muito rápido. as terapeutas Passou que bem vieram aqui rápido participar Dá pra conosco. pegar aqui? Dá pra pegar aqui. Tá, vamos ver se dá pra pegar aqui. Tá ali, ó. Eu tô recebendo, obrigado, viu?
Viu, Samanta? Obrigado pelo livro. Também Dislexia. ganhei. Muito obrigada, 110 Samanta. perguntas e respostas aqui, que é útil para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer avó, sem dúvida nenhuma. Para quem tem criança em casa, sabe como é que é. Até uma próxima, viu, Bruna? Até, Obrigado. viu? Obrigada. Obrigadão, obrigado. Obrigada, obrigada. Bom te reencontrar, viu? Foi. Como eu Conheço a gostei. Samanta, ela Olha que falou, legal, que faz um coincidência tempinho, agradável. Tempo. Obrigado mais uma Obrigado, vez, eu, Patrícia. Zé. Obrigada, Valeu. viu? Tchau, tchau. Beijão a todos vocês, nós voltamos. Lembrando, tem um feriado essa semana. Que bom. Tchau. Agora em pauta. Oferecimento GS Nima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida.